Aparelho ortodôntico, tudo que você que está usando o aparelho ortodôntico, que você quer usar o aparelho ortodôntico, ou você que quer desistir do aparelho ortodôntico, precisa saber. Nesse videozinho aqui eu vou falar sobre 20 pontos. É claro que eu vou dividir em capítulos para ficar mais fácil para você. Então já segue aqui o perfil de dentista que vai vir pedrada agora sobre aparelhos ortodônticos. Dentes tortos de novo depois do aparelho. Entenda o que aconteceu. Olha o cafezinho preto. A recidiva, ela vai caminhar com todos vocês. A recidiva é o fato de o seu dente voltar. Vamos lá, mas não saia correndo desse vídeo, que é muito importante que eu vou falar. Você vai fazer o tratamento com o aparelho ortodôntico e sim, você sabe que ele demora 2, 3 anos. E o paciente vai ter recidiva. Você vai ter recidiva. Então aquele espaço que era muito aberto e você fechou, ele pode abrir de novo. Aquele dente que era muito torto, ele pode entortar de novo e assim por diante. Só que você tem que entender o seguinte, ponto 1, a recidiva é como um antigo professor meu falou, olha, o apinhamento dentário é a ruga da boca. Você vai envelhecer e vai ter marcas do tempo. Então se você os anos vão passar e a recidiva, o apinhamento pode acontecer. Só que ele vai ser proporcional ao seu caso. Você tinha o dente torto pra caramba, a chance de recidiva é maior de quem ficou algum tempo com o aparelho e fez um detalhezinho. Segundo, a recidiva, ela também vai ser proporcional à finalização do seu caso. Você passou no vestibular, você foi trabalhar em outra cidade e você desistiu do aparelho porque já estava bonito para você, já fechou aquele espaço, só que a tua mordida não encaixou. Você não tem a contenção mecânica, a contenção fisiológica. Você pode ter mais chance de recidiva. E o terceiro ponto, contenção odontológica. Contenção paga, a parte, já vou dando esse disclaimer, é paga. Aquele aparelho móvel superior, aquela contenção fixa inferior e em alguns casos fixa superior. Se você não usa contenção, você também tem chance de recidiva. Então, se o caso é mais difícil, se o caso não está muito legal, ou se não está usando contenção, você tem chance. Agora, só por causa disso você não vai colocar aparelho? Claro que não. O aparelho não é em busca de perfeição. O aparelho ele é em busca de tratamento ideal, uma posição mais harmoniosa dos dentes para depois você fazer seu clareamento, você fazer sua restauração. E sim, o tratamento com o aparelho ortodôntico demora. Então, saiba desses pontos. E olha só, a próxima questão que a gente vai falar é sobre dor no aparelho, beleza? Então, segue o perfil do dentista aqui para mais esse tipo de conteúdo. Dor no aparelho ortodôntico. Será que é insuportável? Será que é impossível você usar o aparelho ortodôntico? Se eu falar para você que você não vai ter nada de desconforto, eu seria um dentista mentiroso? Aqueles sensacionalistas, principalmente de clínica popular, que quer te empurrar um aparelho de graça, uma documentação de graça, pelo amor de Deus. Olha só, o aparelho ortodôntico, ele tem o seu desconforto, mas é um desconforto controlável. Porque se ele fosse impossível, se doesse demais, ninguém usaria, nem seria disponibilizado para comercializar, para vender. É claro que você tem que entender algumas coisas. Primeiro, cada paciente é diferente. Cada paciente responde à dor diferente. Tem paciente mais sensível, tem paciente que aguenta mais o tranco. Mesmo assim, e fora isso, tem casos mais difíceis, onde eu vou usar um elástico corrente e o espaço é muito grande. Onde o dente está muito apinhado, está muito torto. Onde eu vou ter que fazer movimentações mais intensas. Onde, além do aparelho tradicional com brackets colados, você vai ter que usar, por exemplo, um disjuntor, um Herbst. Você vai usar aparelhos mais chatos de usar. Então o desconforto é maior. Além disso, a falta de cuidado e manutenção por parte do paciente pode atrapalhar. Mas eu estou fazendo a manutenção. O que eu quis dizer é o seguinte: quantos pacientes vão lá, quebram o aparelho, sai o fiozinho, arrebenta o elástico e não voltam no dentista? Não, daqui a 3, 4 dias minha consulta, ou é a semana que vem. Às vezes o fio não está pegando na bochecha ainda. Às vezes aquele elástico não puxou de fato o bracket. Ele dá uma andada e o fio vai lá e dá aquela beliscada na gengiva. E é pior ainda se você já está nos fios pesados. Quem está já mais acelerado no aparelho, já passou de 18 meses, quase 24 meses, está com fio retangular, e esse fio retangular pega na bochecha,
pode incomodar. A mecânica ortodôntica, a hora que o fio desliza, mesmo ele preso com os elastiques, as borrachinhas coloridas, é normal a movimentação. O dente vai ficando reto, vai fechando espaços e vai sobrando um pouco de fio. Você vai ter que ir lá no dentista fazer o corte, fazer o desgaste, ou você tem a cera ortodôntica, tá? Uma dica aqui, aparelho autoligado diminui atrito, ele é mais caro, não tem a borrachinha, e em casos de apiamentos severos, o desconforto pode ser menor, beleza? Mas sim, de fato, existe desconforto inerente. Mas calma, você não vai ficar a vida inteira com o aparelho ortodôntico. Logo, logo você tira. A minha dica é, você vai tirar o aparelho ortodôntico antes, se você cuidar, se quando você tiver intercorrências você já ligar para o dentista. É lógico que tem pessoas que fazem ortodontia num lugar onde o dentista vai uma vez por mês, uma vez por semana, ou vão numa clínica popular que o cara marcou uma vez você e agora só no mês que vem. Cada caso é um caso, você tem que entender que o teu caso é um e o dentista que você trabalha também é um. Então, mas de fato, se você sempre puder fazer as consultas no horário, se você não perder, por exemplo, reconsultas, ou seja, quebrou uma pecinha, arrebentou o elástico, tô sem elástico intermaxilar, vai lá e usa. Vai lá no seu dentista e marca a consulta, que isso vai te ajudar. Beleza? O próximo ponto é sobre aparelho transparente. Vale a pena ou não vale? Então já segue aqui o G Dentista, que tem mais assuntos sobre ortodontia. Aparelho ortodôntico transparente, vale a pena ou apenas modinha? Primeira coisa, vamos falar sobre dois aparelhos, tá? Você pode estar pensando que eu estou falando sobre o aparelho de porcelana, mas eu estou falando do aparelho Invisalign, que é o alinhador. Então eu vou falar se ele vale a pena ou não, e também vou falar algumas questões sobre o aparelho tradicional estético. Vale a pena ou não é modinha? Claro que vale a pena. E não é modinha, ele é um tipo de aparelho ortodôntico. Quais são as maiores queixas que os pacientes do aparelho ortodôntico têm? Primeiro, eu preciso do aparelho ortodôntico. Ninguém gosta de usar aparelho ortodôntico porque sabe que o aparelho ortodôntico pode ser chato, não vou mentir para você, pode ter intercorrências. O aparelho ortodôntico, a grande dificuldade dele é que ele demora. Quem que aguenta ficar 2, 3 anos com o aparelho? E assim, e olha que eu tô falando de 2, 3 anos. Tem muito paciente que fica pulando de galho em galho, não faz a consulta certa e fica 5, 6, 7 anos com o aparelho. Ou não fez a pesquisa correta e está indo num dentista cilada de clínica popular. Tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá, não quero ser prolixo. O aparelho transparente ou o aparelho de porcelana, a grande vantagem é que ele é bonito, ele é estético. Então se você vai, agora vamos falar sobre o tradicional. Porcelana, safira, ali policarbonato, que você tem as borrachinhas coloridas ou transparentes. A única vantagem é beleza, estética. E às vezes se você está usando os de porcelana mais barato, que é o que todo mundo usa, a maior parte usa, se você não pagou tipo 5 conto no teu aparelho de instalação, 4 conto no aparelho, você está usando o aparelho de porcelana mais barato. Beleza? Porque tem marcas da 3M lá que a gente paga 2, 3 contos só para comprar. Depois a gente vai repassar ali o lucro para ter margem de lucro na venda. Normal. Agora, se você está pagando 600, 500, é um aparelho bom, um aparelho nacional que funciona, mas ele não é ultra estético. Beleza? Então, só vai ter a vantagem de ser bonito. E olha que dependendo do teu hábito alimentar, se você for usar as borrachinhas transparentes, brancas, peroladas, vai manchar, vai ficar esverdeado, vai ficar cinza e não vai ficar muito bonito não. Tá? Tem paciente meu que usa o safira colorido e tá tudo certo. Então, essa é a vantagem, lógico que vale a pena. E você que manda, a estética é pessoal. É você que fala se você quer usar um aparelho de metal ou não. Eu não gosto. Tem paciente que gosta. Tem paciente que acha bonito o metal e tá tudo certo. Vai sair no lucro, porque vai colocar o aparelho mais barato, se não for o autoligado. Agora, o alinhador, ele é uma evolução do tratamento. É o aparelho que você consegue tirar para se alimentar e colocar. Você tem que seguir o protocolo que o seu dentista falou. Só que, lógico, existe uma desvantagem muito grande. O Invisalign custa. Então, na minha cidade aqui, meus vizinhos aqui, eu não trabalho com Invisalign porque não é meu público. 12 mil, 15 mil reais. Porque o valor é fechado, você vai ter que dar entrada. Como eu não trabalho com Invisalign, eu posso estar falando uma precificação um pouco diferente. E claro, quando você vai no Invisalign Doctor, o cara trabalha só com isso, então ele tem um grande volume, ele consegue baratear para você. Se você vai fazer um Clear Correct ou outras marcas, dá para abaixar um pouco o valor também, até consideravelmente. Mas ele é maior
do que, por exemplo, você fazer aí um aparelho de 100 por mês, 200 por mês. Então você tem que entender isso, tá? Mas ele não é modinha. Não é para todos os casos, a mecânica é diferente, vai depender do ortodontista que você trabalha, mas se você tem bala na agulha, você quer usar aparelho ortodôntico, principalmente se você é paciente adulto, já usou no passado e não quer usar de novo, cara, o aparelho transparente, o alinhador invisível, ele vai ser uma boa pedida para você, tá? E depois, no próximo vídeo, para encerrar essa primeira parte sobre aparelhos ortodônticos, vou falar 5 questões que você precisa usar aparelho ortodôntico, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo, segue o perfil de dentista aqui que estamos batendo quase as nossas metas e eu agradeço cada um de vocês que está fazendo parte aqui da nossa história. Abraço! 5 sinais que você precisa aparelho ortodôntico e eu vou direto ao ponto. Seus dentes não se encaixam quando você fecha a boca. A grande sacada da ortodontia é o seguinte: você às vezes não, quase sempre vai no dentista quando você tem um problema estético muito chamativo seu. Você tem um diastema grande, você se incomoda. Você percebe que o dente está torto. Mas muitos pacientes às vezes não percebem que eles podem ter os dentes alinhados um do lado do outro, mas a mordida não está encaixando. Uma mordida aberta, uma mordida cruzada. Isso quando você é jovem, você não está dando bola. Quando você chega lá mais adulto, já não adulto jovem, mas já está lá 30, 40 anos, você pode colecionar problemas e sequelas. Porque uma mordida desorganizada vai trazer trauma oclusal, vai trazer vários problemas. Tá? Cáries, lesões não cariosas, desgaste dos dentes, aquela restauração que você fez 200 vezes e sempre quebra, aquela peça de porcelana que mesmo você pagando caro fica trincando. Por quê? O desajuste oclusal traz esses traumas e você tem esse problema. E assim, tem um monte de coisa. Retração gengival, dor muscular, dor de cabeça, pode ter coisa, porque cada oclusão errada, ou seja, quando eu estou falando que você tem mordida torta, tem graus, né? Você pode ter um pouquinho, ou você pode ter um grau severo, que às vezes até precisa operar um bucomaxilo, por exemplo. Isso já traz uma estética até facial que a gente enxerga de longe. Então, são sinais que você precisa de aparelho ortodôntico, tá? Seus dentes estão entortando ao longo do tempo. Talvez você, algum tempo atrás, precisou fazer um tratamento de canal e você não quis, porque você viu um vídeo de um dentista biológico, ou infelizmente você estava sem dinheiro e precisou arrancar o dente e você ficou com um espaço, né? Uma resina quebrou e você ficou com um vão ali. Quando você tem esse desajuste oclusal, principalmente aonde você perdeu dentes, os dentes podem se movimentar e essa movimentação vai trazendo problemas em cascata. Imagine um molar deitando, você vai trazer um problema periodontal para o seu molar, você vai trazer um problema mais grave de oclusão e esse problema mais grave de oclusão vai trazer problema para outros dentes. São efeitos de cascata. Você precisa colocar o aparelho ortodôntico, tá? Você tem espaços entre os dentes, mas seus dentes parecem que você tem todos os dentes, você tem grandes espaços. Não é só um diastema aqui na frente. Então, esses pacientes eles precisam alinhar e nivelar os dentes. Porque não é só questão de estética. Muitos pacientes até se acostumam com isso. Eles não querem gastar, eles não querem usar o aparelho e se acostumam com isso. Mas eu tenho certeza que o paciente que perdeu um dente ou o paciente que não perdeu e tem grandes espaços, a hora que ele vai comer uma costela, vai comer um cupim, vai comer uma carne, vai comer alguma comida diferente, entra na gengiva e incomoda. Isso traz problema. Você morder a bochecha ou a língua com frequência pode levar a entender que a tua arcada está desalinhada. Talvez você tenha um dente supranumerário por palatina ou por lingual que está por lingual que esteja atrapalhando. Então, não quer dizer que você precisa colocar aparelho por causa disso, mas é um sinal que talvez você vá no seu dentista e ele fala, olha, pode ser essa questão. Beleza? E o mais importante de todos, você evita sorrir nas fotos, você não gosta de tirar selfie, você às vezes até cogita usar uma máscara. Tudo que eu falei para você são questões funcionais, que é a parte mais importante para o dentista, porque o dentista quer deixar seus dentes em uma boa posição, mas ele quer que seus dentes durem, que as suas restaurações não quebrem, que você não tenha fraturas, trincas. Mas eu sei que para você o que mais importa é a estética. E a estética ela está relacionada não a você se achar bonito e comparar com as pessoas, em você ter uma vida agradável e você se sentir bem. Você merece tirar uma selfie, você merece dar uma gargalhada, você merece ser feliz nessa vida, meu camarada. E se, para ter essa felicidade,
o teu sorriso precisa no aparelho ortodôntico e você tem a condição financeira, você tem um dentista que você gosta na tua cidade e você só tá, eu não gosto do aparelho, cara, vai lá e faz. Vai passar 2, 3 anos da mesma forma. Passa 2, 3 anos com o aparelho, eu tenho certeza que você vai se acostumar. Vai ter o período de adaptação? Vai. Vai ter a parte final do aparelho que você vai estar louco para tirar o aparelho? Vai. Vai ter a parte do aparelho que você vai cansar e não vai querer aguentar mais. Você não vai aguentar ver o dentista? Vai. Mas a hora que você tirar o aparelho e você puder sorrir, mastigar sem dor, ficar feliz de novo, cara, até você já vai colocar cabelo se precisar e vai ficar tudo ajeitadão, vai comprar uma roupa nova. É assim que funciona quando a gente dá um up na estética. A função é muito importante, mas eu sei que a estética é boa para você, funciona para você. Então, se você tem esse sonho, vá atrás e deixe de lado o que mimizentos de plantão falam. Não é porque alguma pessoa sofreu com algum tratamento que você vai sofrer. Às vezes, essa pessoa que sofreu fez uma pesquisa errada, foi num dentista cilada, enquanto você que está fazendo a pesquisa, porque você segue o perfil de dentista, que a gente ajuda você todos os dias com vídeos, não é mesmo? Então, qual que é a minha função aqui? Tirar suas dúvidas, fazendo vídeos, respondendo nos comentários e, é claro, abrindo tua cabeça que você tem que pesquisar muito bem o dentista que vai na tua cidade. Não escuta os outros, escute você. Tenho certeza que o aparelho ortodôntico, por mais que ele é chato, eu sei, é chato, gasta um dinheirinho, às vezes incomoda, mas no final das contas vai te trazer qualidade de vida. Aquele abraço.